Hoje nós vamos falar sobre a liderança de Jesus, que está em Marcos 8, de 34 a 38. Fala assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É muito profundo esse texto, né? Os evangelhos revelam, sem sombra de dúvidas, que Jesus era, de fato, o maior de todos os líderes. Ninguém influenciou pessoas mais do que ele. Embora ele nunca tenha escrito um livro ou estudado em um seminário, seu movimento continua a crescer. Mesmo depois de 2000 anos de sua partida deste mundo, vamos levar em consideração os 10 princípios de liderança que podemos evidenciar em sua vida, como nos recordam os 4 evangelhos, não é? Antes da gente, né, trabalhar sobre os 4 evangelhos, que nós vamos passar para o pastor Rogerinho aqui, né? É interessante, Guerra, porque a gente está usando como base um texto de Marcos. Sim, né? Com certeza. E onde nesse texto Jesus traz a responsabilidade para aquele que quer servi-lo, né? Então, aquele que quer ser discípulo, então negue-se a si mesmo, né? Vai ter que estar disposto a sofrer, vai ter que passar por determinadas situações devido à escolha, né, que ele está fazendo em relação ao posicionamento diante de servir a Jesus. Então Jesus ele já está falando e colocando algumas condições básicas e necessárias muitas vezes, Com em certeza. situações que muitos de nós passamos, outros com mais intensidade, né? Outros com mais frequência, mas cada um de nós passa por cada uma dessas coisas ao longo da nossa vida, da nossa escolha pelo Senhor. E o Senhor nos advertiu a respeito disso. Agora, apesar de tomar como referência esse texto, nós vamos recorrer a todos os outros evangelhos para trazer o respaldo a respeito daquilo que é realmente as características mais importantes do Senhor. Então, eu sugiro você que não vai dar para a gente ler todos os textos, mas que você, se quiser anotar essas referências, nós vamos citar essas referências e vai ser muito interessante depois você ler essas referências para que você possa realmente identificar essas características da liderança de Jesus. Porque pegar um texto isolado ou um único texto, né, para tratar de um assunto tão abrangente como é esse perfil de liderança de Jesus, que foi um perfil tão amplo, tão completo, né, e assim, extremamente rico, né? Então a gente não teria as condições de fazer tudo isso aqui em um único programa. Né? Então a gente teria que pegar, para fazer isso a gente teria que pegar cada um destes em um programa. Aí a gente teria 10 programas para abordar essas 10 características dessa liderança de Jesus. Amém. Então, sugiro você, pegue um pedaço de papel, pegue um papel, uma caneta e anote as referências, porque elas serão interessantes você depois verificar aquilo que a gente está dizendo aqui a respeito dessas características de Jesus. É verdade, e é mesmo. E aqui tem uma participação, Rogério, DDD 41, deve ser ali em Curitiba, Paraná. Ela faz uma pergunta que diz respeito à clínica, que é dentro daquilo que nós trabalhamos, e a pessoa não se identifica, não dá o nome, mas ela faz uma pergunta que até a gente já respondeu em outros
programas e outros momentos, mas sempre é relevante nós trazermos essa questão aqui à baila. Diz assim, ó, bom dia, a paz do Senhor, bom dia, a paz a todos, parabéns pelo programa, uma bênção. Eu queria saber, quando uma pessoa aceita Cristo e se batiza, entendendo que tudo se fez novo e está liberta de toda maldição em Cristo Jesus, porque tem igrejas que fazem curso de cura, libertação para o cristão, para resolver e curar algum problema do passado da pessoa e mandam você preencher um formulário contando tudo da sua vida. Está escrito que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Não somos livres e libertos pela palavra? Obrigado pela atenção. Abraços. Ótimo essa pergunta. Né? Eu quero, Rogério, antes de responder especificamente à questão, dizer que é extremamente importante que cada um caminhe na revelação que ele alcance. Amém. Não é? Isso é extremamente importante. Então eu não posso cobrar de uma pessoa aquilo que eu alcancei e que ela não. Então isso é importantíssimo e o Senhor, ele inclusive fala que nós devemos ter cuidado, não é? E zelo com estes que ele chama de pequenos, não é? Para que eles não tropecem. Então, se eu já alcancei um nível, né, de maturidade, de entendimento, de discernimento, eu devo caminhar nesse nível que eu alcancei. Se o outro não alcançou, então esse outro vai caminhar no nível que ele está, né? Mas, com certeza, todos nós estamos sendo edificados e vamos chegar à estatura, não é? E estamos caminhando e nos aperfeiçoando. Então eu queria, antes de dar essa resposta. Agora, há uma outra coisa interessante e vale a pena a gente considerar. Uma coisa é você ter de direito. A outra coisa é você ter de fato. Então, isso acontece tanto na questão do juízo, né, da lei do direito, quanto também como o próprio mundo espiritual ele funciona baseado em leis e o diabo é extremamente legalista. Essas leis também, ou esses princípios do direito, eles se aplicam nas dimensões espirituais. Então, uma das coisas que a gente precisa deixar muito claro: temos por direito. A outra temos de fato, né? Então, isso vale a pena a gente levar para uma abrangência muito mais transparente a respeito disso. Jesus, ele já fez tudo que era necessário fazer, mas ele ainda não tem a posse legal. Ele tem o direito, mas ele ainda não tem a posse definitiva de todas as coisas que ele conquistou. O diabo, né, o príncipe desse século, ainda está nesse século. Então, há determinadas coisas que nós alcançamos já em Cristo Jesus e alcançamos sim pela fé e pelo poder da palavra, mas elas ainda não se consumaram de maneira plena. Jesus, ele ressuscitou e ele venceu porque ressuscitou a morte. E não é por isso que nós deixamos de morrer. Nós continuamos morrendo, não é? Por quê? Porque ainda, né, não se estabeleceu plenamente, né, o direito de Cristo. Ele tem direito a essa terra de novo, porque ele conquistou o direito à terra outra vez e do domínio sobre a terra que foi dado ao homem. Mas isso ainda está sobre a influência de Satanás. Eu estou colocando essas coisas bem extremas porque a gente tem, Rogério, muitas vezes uma facilidade para justificar o grande, não é? E não perceber os pequenos. Exatamente. Então ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, sim,
Isso está escrito em Isaías 53 de uma maneira muito clara, e ele consumou isso lá na cruz, quando ele disse, Pai, está consumado. E realmente está consumado. Mas ainda temos e vivemos um processo de degeneração por causa do nosso pecado. Agora, será que porque nós recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós deixamos de pecar? A diferença é que nós somos pecadores remidos, mas não deixamos de ser pecadores, não é? Ele já venceu, inclusive, o pecado. E nós somos remidos por ele, mas isso não fez de nenhum de nós sem pecado, apesar de sermos santificados nele, não é? Mas, mesmo sendo santificado nele, como ele diz de uma maneira muito clara lá no Evangelho de João, nós ainda vivemos num corpo corruptível. Não temos ainda um corpo incorruptível. Paulo diz a respeito disso. Estamos sendo revestidos de incorruptibilidade, mas ainda vivemos nesse corpo corruptível. Né? É verdade. E as pessoas argumentam isso, né? Dizendo, olha, o Senhor já levou sobre si todas essas coisas, mas ainda estão escravizados, muitas vezes, nos mesmos pecados que cometiam antes de conhecer o Senhor Jesus, aceitaram a Cristo, mas continuam ainda aprisionados nos mesmos pecados até hoje, não é? E não conseguem se livrar desses pecados, não é? Mesmo dentro da igreja, mesmo se dizendo cristãos, mesmo usando esses textos para dizer, por que eu tenho que confessar esse pecado? Jesus já levou sobre si. Claro que levou, não é? Mas muitas vezes as pessoas não se apropriaram dessa conquista, essa vitória na cruz do Calvário. E aí, então, continuam ainda escravizados, ok? Então, em linhas gerais, de uma forma assim, resumida, é isso que nós cremos, não é isso, pastor Guerra? Com certeza, e muitas vezes, a pessoa, ela ainda não conseguiu entender o que ela vai lançar sobre ele. E aí que entra a cura, né? Nós vamos trabalhar. Isso aqui você tem que lançar, isso aqui. Isso. Sua raiz de amargura, essa raiva que você está com ela, essa falta de perdão, você tem que lançar sobre ele, aí que vem a cura, né? Essa maldição que veio de família. Né? Ele recebeu, mas o capeta que está lá da família, ele não vai afastar, não. Ele vai continuar lá tentando manter aquela maldição. Oprimindo. Ela tem que ser quebrada. Exatamente. Não é? Então a gente tem que haver entendimento. O que o pastor Rogerinho falou aqui é muito interessante, porque muitas vezes a pessoa não cresceu ainda espiritualmente e nem caminhou ainda, ela não tem o entendimento. Por isso que Jesus ficou esse tempo todo com os apóstolos, para eles poderem entenderem o que Jesus tinha para passar para eles, né? 3 anos com eles, ensinando eles, né? E é o próprio Jesus, né? Depois uma pós-graduação de 40 dias. De 40 dias ainda uma pós-graduação. Então a questão é essa. Precisamos de cura, de tudo? Precisamos. Todos nós precisamos. Viu? Então vamos lá. Primeiro, liderança e serviço. Eu vou citar os versículos aqui, você anota aí, para depois você ler. Mateus 20, de 25 a 28 e Marcos 8, 35. Né? Nós temos a liderança e serviço e nós temos também que permita que seus propósitos sejam prioridades em sua vida. Na liderança e serviço, você vai permitir que seus propósitos sejam prioridade em sua vida, que está em Mateus 6, 33 e João 17, 4. Aí, Guerra, nós temos 2 itens bem interessantes. Primeiro, que é a questão do serviço. Sim. E Jesus diz isso de uma maneira muito clara, que ele veio para servir. Sim. E um dos últimos exemplos que ele deu antes de ir para a cruz foi um exemplo do serviço, quando ele, ali celebrando a Páscoa, ele lava os pés dos discípulos, deixando muito claro que a liderança que ele estabelece é uma liderança em serviço. Sim. Um dos últimos relatos da aparição e do relacionamento de Jesus com os discípulos também traz isso, né? Quando ele estava ali na beira do mar e os discípulos pescando, no finalzinho do Evangelho de João, que ali foi aparentemente, provavelmente a última relação de Jesus com os discípulos antes dele subir,
né, para os céus, depois de ressuscitado, ele ali também estava servindo, porque ele sabia que os discípulos estavam com fome e ele então preparou uma jantinha abençoadinha e quentinha para quando eles chegassem na praia. Amém. Então, essa questão do serviço é algo assim, irrefutável na presença de Jesus e na liderança de Jesus, deixando muito claro que servir não diminui ninguém, muito pelo contrário, né? Aquele que serve, ele realmente está se exaltando diante dos outros e não se diminuindo diante dos outros. Verdade. Agora, a questão do propósito é outra coisa que o Senhor sempre teve. E isso foi realmente algo de uma maneira muito clara. Ele sabia, e ele diz isso mais de uma vez, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para que vocês em mim vejam o Pai. Eu vim para passar por isso. Foi exatamente para esse momento que eu nasci. Então, essa visão de propósito que ele traz o tempo inteiro no seu ministério é muito interessante. Eu estou falando isso e estou pensando no primeiro milagre de Jesus. Né? O primeiro milagre de Jesus, Jesus confronta, né? E ele diz lá no Evangelho de João, nas bodas de Caná, a mãe dele, quando a mãe dele pede para ele fazer um milagre, e ele vira e fala, ainda não é chegada a minha hora. Tipo, até ali, ele já tinha alguns discípulos que estavam junto com ele, mas aquilo não fazia parte do propósito. É isso que eu entendo que ele quer dizer com Maria. Então, a preocupação, né, de Maria era uma coisa, a preocupação de Jesus era cumprir o propósito. E o propósito dele não era transformar água em vinho para que o povo continuasse bebendo numa festa de casamento. Ele estava muito além disso. Claro que nós temos ali um princípio extremamente importante de manifestação do seu poder, né? Porque ele muda a natureza das coisas. Inclusive já fizemos um programa baseado nesse texto que vale a pena você ver. Mas essa visão de propósito, ele nunca se permitiu distanciar dela. Com certeza. Né? E ele tem que ser mantido, né, para a questão do propósito estar a prioridade, né? Ela tem que ser focada nesse propósito. Exato. Já que tem um propósito, vão ter prioridade nele. Exatamente. Né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.